Dr. Alisson Vieira Rossi. Pois não, Excelência. O senhor tem a palavra, doutor. Obrigado, Excelência. Cumprimento a senhora presidente. Opa, obrigado, doutor. Pois não. Cumprimento a senhora presidente, demais membros dessa Câmara, qual estendo também a relatora do presente feito, demais colegas aqui presentes. Bom, Excelência, trata-se aqui de uma apelação na qual o réu foi condenado aí a quase 25 anos de prisão pelo crime do artigo 217-A. E eu vou fazer algumas ponderações aqui, Excelência, que são com relação aos depoimentos que essa suposta vítima deu, tanto em delegacia quanto em instrução e julgamento. E é bom relatar também que os fatos se deu aí em torno de 10 a 13 anos atrás. E essa suposta vítima, Excelências, ela se apresentou à delegacia após alguma matéria ser noticiada em rede nacional, que esse réu, além dessa ação penal, ele responde outras também. E aí, através disso, ele procurou a delegacia e deu esse depoimento na qual ele narrou tudo que já consta nesse processo. E nessa ação penal, Excelência, o que tem de familiaridade, vamos assim dizer, entre as vítimas é que a grande maioria são vizinhos entre eles e de idades próximas. E aí, ao tomar conhecimento de que uma pessoa foi lá, essa pessoa também foi lá e deu esse depoimento. E nesse depoimento, ele afirma de forma pormenorizada de como esses abusos de fato aconteciam. E ali, Excelências, perguntado sobre eventual penetração, ele afirmou de forma assim, bem rígida de que havia por diversas vezes. E que o primeiro abuso aconteceu quando ele ainda tinha em torno de entre 10 a 13 anos, sem afirmar ali com certeza com qual idade, e em razão de ele dever boca de fumo, à época, ainda com essa idade, em razão de uso de drogas. Então ele usava drogas, procurou o apelante para ajudar ele com dinheiro para poder pagar essa boca de fumo. E esse depoimento é o depoimento da vítima, que consta na delegacia e que depois vai ser modificado em instrução. E assim, ele afirma que o apelante ajudou ele em troca de favores sexuais. E em razão disso, começou a sofrer esses abusos e de forma pormenorizada, como foi dito, teve penetração e outros atos de cunho sexual. Bom, Excelência, passados alguns meses, ele deu seu depoimento em juízo sob o crivo do contraditório. E a promotora de justiça, ao perguntar a ele se ele sofria desses abusos, né, ele teve penetração, ele afirmou com veemência que nunca teve penetração. E, para além disso, ele afirmou também que, lá no depoimento na delegacia, que o seu primeiro ato sexual foi com mulheres. O seu primeiro ato sexual ele afirmou em juízo que foi com mulheres. E na delegacia, ele afirma que foi com o réu. Então, Excelências, a defesa entende que essa matéria, né, a gente fica procurando uma forma mais adequada de encontrar palavras para respeitar a vítima e etc. Mas, assim, são assuntos que para a vítima, em caso que verdadeiramente isso aconteceu, traz um trauma muito grande. E os fatos alegados pela suposta vítima, tanto na delegacia quanto em juízo, são completamente controversos. Inclusive, na própria audiência de instrução e julgamento, quando a defesa perguntou ele sobre esse eventual uso de drogas, o que deu origem a ele a procurar o réu para ajudá-lo, né, segundo o depoimento dele, ele falou que, na primeira resposta, que nunca usou droga. Depois ele se retratou e falou, olha, na verdade eu já usei sim maconha 1 ou 2 vezes, mas eu já tinha ali em torno de 17 para 18 anos. O que eu gosto mesmo é de cigarro. O que contraria o seu depoimento lá na origem, que fala que esse foi o motivo, inclusive, dele ter procurado o réu para ajudá-lo. Então, Excelências, tanto essa vítima quanto outras vítimas que rodeiam ali a vizinhança dessa suposta vítima, eles deram depoimentos muito parecidos. E, além disso, eles misturam fatos atuais com fatos daquela época. Inclusive, ele fala no depoimento dele que a primeira experiência sexual dele foi com um homem de 34 anos colocando pênis em seu ânus. Só que remonta à época, o réu tinha aproximadamente 19 anos. E, para além disso, de misturar elementos da época dos fatos e a época de agora, ele afirma que andar com esse réu seria sinônimo de ter dinheiro e etc. Isso no depoimento em delegacia, que o réu conseguia propor para eles ali, às vezes, irem aos shoppings, parques e etc. Só que, Excelências, à época dos fatos, o réu, ele tinha aproximadamente 19 anos, ele era menor aprendiz, fazia faculdade e tinha um salário de remonta aí de R$300, com pai, garçom e 3 filhos para poder cuidar. Então, o dinheiro dele não dava nem para ele subsistir a estudos e etc.
Só que tudo isso é falado porque hoje ele é servidor público. E aí, de fato, ele já teve uma remuneração melhor, só que aí eles confundem esses dados de falar que, como ele tem dinheiro, eu vou falar isso, vou falar aquilo. Só que à época dos fatos, a situação era completamente diferente. Tanto que em juízo, ele afirma que, à época dos fatos, a condição dele era muito melhor do que a do réu, ele sendo sempre uma pessoa de classe média alta. Além disso, excelências, foi perguntado a ele se ele tinha, às vezes, ódio ou etc. do réu, e ele afirmou o seguinte, que já jogou pedra no réu na rua do bairro, aproximadamente 1 ano antes da audiência e de dar seu depoimento na delegacia. Sempre desejou o mal do réu e de sua família. Quando eu o via, xingava ele na rua, pilantra, safado, tendo isso acontecido por 3 vezes. Meu maior desejo, um dia já foi ver a morte do réu, ver ele sofrendo muito, picar ele em picadinhos. Eu sempre quis o mal dele. Então, excelências, veja que o depoimento dessa suposta vítima, ele desde o início, ele é contradizente em questões aqui que são cruciais para o caso, não tem nenhum outro elemento que corrobora a sua versão dos fatos, porque tanto as testemunhas de defesa quanto as testemunhas de acusação, elas são testemunhas de caráter, para falar basicamente que, olha, eu nunca vi ele fazer dessa forma, ou ele sempre teve comportamento diferente, vamos assim dizer. Então, não tem uma testemunha que, por óbvio, até pelo tipo penal, presenciou eventuais abusos. Então, a única coisa que se tem é o depoimento da suposta vítima e, por óbvio, o depoimento do réu também, que contradiz exatamente tudo que essa suposta vítima aponta na ação penal. E, excelências, volto a dizer, um trauma desse tamanho, quando ele verdadeiramente acontece, ele não tem discrepâncias do tamanho que é remontado aos autos, que sob dúvida se teve ou não penetração, nenhum teve por diversas vezes, inclusive ele aponta até como foi a penetração, o que foi dito, o que palavras ele dizia na hora que gemia, e aí 3, 4 meses depois no seu depoimento judicial, a penetração nunca ter acontecido. Então isso remonta a uma situação que ela é criada. A defesa sente em falar, mas é a verdade. Tanto nessa ação penal, quanto em outras ações penais que tem dele e de outros amigos, que falam basicamente o mesmo depoimento, sempre misturando fatos daquela época, quanto fatos dessa época de agora. Então, em razão disso, a defesa requer uma melhor análise dos autos, para que seja totalmente revista, excelências, esses depoimentos que ele dá em um momento e outro, que remonta a uma situação criada na cabeça dele, justamente para tentar, numa situação ali, vamos assim dizer, de ajuda ou vingança, com outros colegas, para tentar fazer com que esse réu, além da ação penal das que ele já responder por outros, para que tenha uma pena ali quase que impagável, que na realidade é isso que vai acontecer com essa remonta de pena. Em segundo ponto, a defesa requer que essa colenda Câmara seja inclinado a analisar melhor a situação da pena dele, porque não foi comprovado a situação efetiva do abuso e, além disso, como ele fala que abuso aconteceu diversas vezes, por óbvio, teve ali uma questão de continuidade delitiva, só que não foi comprovado nem que houve o primeiro abuso. Então, a defesa requer que, caso sendo mantida essa condenação, que seja mantido como crime único. É o que a defesa requer e espera provimento. Obrigado, excelências.